O que eu fiz na aula passada? Na aula passada, antes da prova, eu falei sobre resolução de EDO linear de segunda ordem, tá? Bom, então como é que é uma EDO linear de segunda ordem? Só para a gente lembrar aqui, eu vou colocar uma página a mais, depois eu deleto. Uma EDO linear de segunda ordem é assim, né? Se eu parecer meio redundante, me desculpe, mas às vezes eu sou, mas às vezes tem que ser mesmo, tá? Então essa é uma EDO linear de segunda ordem. Só para lembrar, né, as incógnitas aqui são o y, que é quem eu vou resolver a EDO para poder encontrar a solução. Essa função sempre depende de uma variável, no caso o meu y é um y de t, tá? Ou seja, uma variável que depende de outra variável, por exemplo, t pode ser significado de tempo. Essa é uma EDO linear de segunda ordem, a ordem é dada pela derivada mais alta, aqui no caso a segunda, né? A derivada segunda. O A, obviamente, tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, a DO sua não fica de segunda ordem, ela vai ficar no máximo de primeira ordem, né? Então o A aqui obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. O B e o C podem ser zero, não tem problema nenhum. Inicialmente eu comecei a resolver para vocês as EDOs no qual o lado direito era zero, ou seja, são o que a gente chama de EDOs homogêneas. Para resolver esse tipo de EDOs, o que a gente fazia? A gente utilizava um truque, né, que era um que eu tinha dito para vocês que era um ANSAS, no qual a gente chutava uma solução, e a solução que a gente chuta para esse tipo de EDO aqui é uma do tipo exponencial, de lambda t. A gente chutava uma solução desse tipo, e quando a gente chutava uma solução, a gente transformava a nossa EDO numa equação algébrica. Então a técnica aqui é transformar a EDO numa equação algébrica e virava um polinômio característico, tá? E o polinômio característico a gente escrevia como? No lugar das derivadas segundas, a gente trocava por lambda ao quadrado, né? Então ficar a lambda ao quadrado. No lugar da derivada primeira, a gente troca por lambda. Onde não tem derivada nenhuma, né, só y, a gente coloca só o número 1, tá? É como se fosse lambda 2, lambda 1, né, que é a primeira derivada, e lambda 0, a zerésima derivada. Lambda elevado a 0 é 1. Então esse aqui é o polinômio característico. Aí a gente fazia o quê? Encontrava a solução do polinômio característico. Qual é a solução? É lambda igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta, tá? E delta aqui é b ao quadrado menos 4ac. Para um polinômio do segundo grau, a gente tem três possibilidades de solução. Quais são as três possibilidades de solução que a gente tem? A primeira é qual? Quando o delta é positivo. Quando o delta é positivo, a gente tem dois autovalores distintos. São autovalores, tá? Mas eu vou dizer a melhor palavra. São duas raízes distintas reais, tá? Então, é um lambda 1, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a, e um lambda 2, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Essas são as duas raízes. Como que é a solução nesse caso? Basicamente, eu estou fazendo um resumo, depois eu vou falar no mesmo resumo de novo. A solução nesse caso ficaria y igual a c1 e lambda 1t mais c2 e lambda 2t. Essa aqui é a solução geral da minha EDO de segunda ordem quando o delta é positivo. Posteriormente, eu mostrei para vocês, e é aí que eu vou chegar para fazer mais alguns exemplos lá, quando o delta era negativo, tá? Delta negativo. O que a gente tem no caso em que o delta é negativo? A gente tem duas raízes complexas conjugadas, tá? O que é uma raiz complexa? Uma raiz complexa é que tem a parte real e a parte imaginária, tá? Então, o lambda 1 vai ficar menos b sobre 2a, é melhor escrever deste jeito aqui, tá? Essa é a parte real da minha raiz, menos raiz de módulo de delta, porque se o delta é negativo, para a gente tirar a raiz, a gente tem que tirar a raiz do módulo, e aí vem multiplicada por i sobre 2a. Esta é a parte real da primeira raiz. Esta aqui é a parte imaginária, com sinal, inclusive, da primeira raiz.
E o lambda 2 é menos b sobre 2a, é conjugada, né? Então vai ficar assim as raízes. A parte real é a mesma para as duas raízes. E a parte imaginária troca o sinal. Aqui é menos e aqui é mais. Como que é a solução geral nesse caso aqui? A solução geral é y igual a exponencial de menos b sobre 2at, que é a parte real, C1 cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2at mais C2 seno de raiz de módulo de delta t sobre 2a. Tá bem? O que eu vou falar hoje, mas antes eu vou fazer mais um exemplo dessa situação aqui, vai ser o caso em que o delta é igual a zero, tá? Então a gente vai ter que trabalhar o caso em que o delta é igual a zero e aí a gente fecha os 3 casos possíveis de soluções, tá? Então vamos lá. Então, antes da aplicação, né? Aqui tem uma aplicação, que é o problema do pêndulo, que vocês vão ver lá, que é legalzinho. Bom, então vamos lá. Vamos resolver essa EDO aqui. Eu já fiz, mas vou fazer de novo, tá? Não custa nada fazer de novo. Então vamos lá. Ó, passo 1. Receita de bolo, né? Que a gente está fazendo para resolver a nossa EDO. Receitão de bolo. No passo 1, o que a gente faz? A gente encontra o polinômio característico, tá? Como é que é o polinômio característico nesse caso aqui? Lembra, ó, no lugar da derivada segunda a gente troca por lambda ao quadrado mais 4, onde não tem derivada a gente coloca o número 1, né? Como fosse lambda elevado a zero, igual a zero. Esse é o polinômio característico. Agora a gente resolve o polinômio característico. Aqui a gente pode usar Bhaskara para resolver o polinômio característico, mas aqui é tão fácil que nem precisa. O que a gente faz? A gente passa o 4 para o lado de lá, vai ficar menos 4 e tira a raiz. Então lambda é igual a raiz quadrada de menos 4, né? Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Quanto que é raiz quadrada de menos 4? A raiz quadrada de menos 4 é 2 vezes i, né? Raiz quadrada de um número negativo sempre vai ser a raiz do número vezes i, tá? Então aqui vai ficar igual a mais ou menos 2 vezes i. Então, quando a gente vai jogar na fórmula lá que a gente vai utilizar, qual é a parte real deste número? Ele não tem, tá? A parte real é zero. Não é que ele não tem, a parte real é zero, tá? Qual a parte imaginária? É o número que multiplica i, então é 2, tá bem? Então, quem vem dentro do argumento do seno e o cosseno é esse número aqui, tá? E quem vai no exponencial, a fórmula é essa aqui, ó. Então, como a parte real é zero, então esse termo todo é zero, ali embaixo. Então, vai ficar e elevado a zero, ou seja, não tem a parte real, tá certo? Vai ter só a parte imaginária. Essa solução aqui vai dar uma solução, se a gente fosse fazer o gráfico dela, depois a gente pode fazer o gráfico para você ver o que vai dar. Essa solução vai dar uma solução que oscila, tá? Uma solução oscilatória que a gente diz. Bom, agora a gente vai no passo 2, né? A gente cria lá a solução. Solução! Então a gente já pode jogar na fórmula, tá? Porque basicamente resolver uma EDO de segunda ordem é isso. Encontra as raízes e joga na fórmula que você sabe. Então tem aquela tabelinha que a gente faz. Então segunda ordem é moleza de resolver. Não precisa integrar nada para resolver a parte homogênea, tá? De uma EDO linear de segunda ordem não integra. A gente já aplica direto na fórmula, tá? Então agora a solução vai ficar o quê? Vai ficar y igual a parte real e menos b sobre 2at. Isso aqui não tem, é zero, né? É zero. C1 cosseno, a parte imaginária é 2, então é 2t mais C2 seno de 2t. Tá certo? Ou seja, o y de t, né, finalmente, é igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t.
tá bem? Então a parte real é nula e a parte imaginária ela é 2. Só um comentário aí antes de eu continuar. Do ponto de vista de solução, tá? O que a parte real faz? Se eu fosse fazer o gráfico desta solução aqui, mesmo sem saber quem é C1 e C2, tá? Que é assim, né? Menos B sobre 2AT, C1 cosseno de raiz de módulo de ΔT, mais C2 seno raiz de módulo de ΔT. Olha, quando a gente não tem a parte imaginária, real, desculpe, isso aqui a gente não tem, suponha que isso a gente não tem, como que é a solução da nossa EDO? A solução da nossa EDO, ela é uma solução oscilatória, tá certo? Ou seja, sei lá onde que ela começa, mas ela faz assim, ó. Ela oscila e vai se repetindo. Sempre se repete. Por quê? Porque o seno e o cosseno são funções periódicas. Não sei se é assim o gráfico, mas eu tenho certeza absoluta. Ele tem algum período. Então quer dizer que a solução se repete em algum momento. Então, isso aqui é uma solução oscilatória. Tá? Se a gente tiver a parte real, o que a parte real faz? A parte real modifica a amplitude da solução. Essa solução oscilatória aqui, ó, ela tem uma amplitude fixa. O que é amplitude? Amplitude é a diferença entre os dois morrinhos. Então a amplitude aqui seria esse tamanho aqui, né? A diferença entre o morro mais alto e o morro mais baixo. Essa é a amplitude da onda, tá? Isso é uma onda. Quando a gente tem a parte real, o que a parte real faz? Ele modifica a amplitude da onda. Se essa quantidade menos B sobre 2A for positivo, o exponencial cresce, né? A gente sabe que o exponencial de uma quantidade positiva cresce. Então, se menos B sobre 2A for positivo, quer dizer que a sua amplitude é crescente. Então, o que aconteceria com a onda se menos B sobre 2A fosse maior do que zero? Ela faria assim, ó. A amplitude dela, ela oscilaria, continuaria oscilando, só que a amplitude da onda, lá embaixo não dá para desenhar, ela vai aumentando, tanto embaixo quanto em cima, de modo mais ou menos simétrico. Quando menos B sobre 2A é menor do que zero, ou menor do que zero, quer dizer que a parte real é negativa, né? A parte real aqui é negativa. Então quer dizer que a amplitude, nesse caso, ela decresce, tá? Ó, ela diminui. Então ela faria assim, ó. Que situações que isso aqui acontece? Isso é mais comum da gente ver. Por exemplo, um pêndulo balançando com atrito. Um pêndulo balançando com atrito, ele tem um movimento oscilatório, tá? Imagina um pêndulo sem, ele balança indefinidamente, tá? Infinitamente. Se você conseguisse colocar um pêndulo balançando num lugar que tem vácuo completo, ele balançaria sempre, tá? Sempre balançaria. Mas quando tem atrito, e é obviamente em qualquer lugar, qualquer tipo, não existe movimento perpétuo, não tem movimento perpétuo com conservação de energia, não existe. Mas quando tem atrito, o que acontece com a amplitude no movimento? Ele vai decaindo, tá? Inclusive quando vai, por exemplo, fazer modelamento de situações em que a gente tem amortecimento, por exemplo, amortecedor, um amortecedor que faz esse tipo de movimento aqui, já está na hora de trocar, né? Você imagina o seu carro balançando, fica balançando, 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 balançando. Você quer que o que o carro? Ele passa num quebra-mola, ele atravessa o quebra-mola, dá aquela subidinha, no máximo uma caída, uma balançadinha. Não pode mais do que isso, tá? Mas quando tem fica balançando assim, né? O atrito não tá bom, ele não tá suficientemente diminuindo a oscilação, a frequência. Tá? Então esse tipo de raiz imaginária aqui, acredite, aparece muito em modelos e em situações físicas
talvez até mais do que da parte real. Então a pessoa fala, isso é esdrúxulo, a gente aprende isso só como um complemento matemático. Não, acredite, isso aí tem mais aplicações do que as aplicações próprias quando as partes reais são reais. As partes reais, quando as raízes do polinômio característico têm só partes reais. Bom, vamos fazer agora um exemplo de um problema de valor inicial. No problema de valor inicial a gente tem que colocar as condições iniciais. Então vamos ver como é que a gente resolve o problema de valor inicial, tá? Você vai ver que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para resolver do que no caso em que a gente tem C1 e C2, que é a solução geral da nossa EDO. Mas nesse caso, em compensação, a gente consegue fazer o gráfico. Aí eu vou lá no GeoGebra e vou fazer o gráfico com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então na solução, passo 1, receita de bolo, tá? Não tem muita diferença. Polinômio característico, tá? Polinômio característico. Como é que é o polinômio característico aqui? No lugar da derivada segunda, a gente troca por lambda ao quadrado. Menos 4 no lugar da derivada primeira, a gente troca por lambda. Mais 3 igual a 0. Olha, eu acredito que eu montei, né, esse problema para ter raízes imaginárias. Mas mais do que isso, eu quero que tenha raízes... Não, essa aqui não vai ter raiz imaginária, né? Eu não escolhi muito bem, não. Vai ter raiz real. Mas tá bom, vamos lá fazer então. Porque a raiz aqui vai dar 4. Deixa eu trocar aqui para transformar essa raiz numa raiz imaginária. Deixa eu trocar o problema só para eu poder conseguir resolver usando a técnica. Porque se a gente fosse encontrar as raízes desse problema aqui, o lambda seria igual ao delta 4 sobre 2. E o delta aqui seria 16 menos 12, daria 4. Então não é imaginário. Deixa eu trocar aqui os números aqui, só para a gente poder aplicar a técnica, tá? Vamos pôr 5, 5 dá? 5 dá. 5 já funciona, tá? Então vamos lá. Então o polinômio característico aqui vai ficar o quê? Lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 5 igual a 0. Bom, então vai dar o quê? Vai dar lambda igual a 4 mais ou menos sobre 2. O delta aqui é 16, né, que é b ao quadrado menos 4 vezes 5 menos 20, que dá menos 4. Então, a raiz de delta, que é que eu preciso usar lá, eu vou escrever ela como 2i, tá? Então, vai ficar 2i. Simplificando, o lambda vai ficar 2 mais ou menos i, que eu estou dividindo todo mundo por 2, tá certo? Então, eu divido cada uma das parcelas por 2. A parte real, nesse caso, é 2. Tá vendo que a parte real ela é positiva? E a parte imaginária é quem multiplica o i. Você fala, professor, não tem. É claro que tem, é o número 1, tá? Então, a parte imaginária aqui é o número 1. Tá? Então, agora, a solução geral, né? Então, passo 2. Passo 2. A solução geral. Como é que é a solução geral nesse caso? Ela vai ser y igual o quê? E elevado à parte real, então e elevado a 2t, C1 cosseno, a parte imaginária aqui é 1, então é molezinha, então é 1 vezes t, vai ficar só t, mais C2 seno de t. Olha, esta é a solução, tá bem? Solução geral. Terminei o problema? Não. Por quê? Porque esse problema é um PVI, ou seja, tem condições iniciais. Um comentário antes da gente continuar.
Por que eu dei duas condições iniciais? Porque são duas derivadas, tá? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente deriva uma função, qualquer que seja, você perde uma informação. Essa informação, ela representa o valor constante que a função tinha inicialmente. Então, se você deriva duas vezes sua função, você está perdendo duas informações. Então, para você resolver de modo único uma IDO de segunda ordem, você precisa fornecer essas duas informações, tá? Se você tivesse três derivadas, teria que fornecer três informações e assim sucessivamente. Bom, então a primeira informação que a gente tem é o y de zero, né? Então vamos lá no passo 3. Passo 3. Então, colocando as condições iniciais, tá? Então, a solução geral é assim, né? Vou primeiro colocar as condições iniciais, ó, y de zero igual a 2 e y' de zero igual a zero, tá? O que a gente faz com essa condição inicial? Ela está dizendo o seguinte, olha, que quando t valer zero, o y vale 2. A gente vem e substitui aqui, ó, aqui, na solução geral essa informação. Então, no lugar do y, a gente coloca 2, vai ficar 2 igual a e elevado a 2 vezes 0, tá? C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Tá certo? Deixa eu fazer a conta aqui antes de colocar a segunda informação. Então vai ficar 2. E 2 vezes 0 dá 0. E elevado a 0 dá 1. 1, né? A gente nem coloca. Então vai ficar C1. Cosseno de 0 é quanto? É 1. O seno de 0 é quanto? É 0. Então, o que sobra pra gente? Sobra C1 igual a 2. Ó, molezinha. Tá? Já tem essa informação. A outra informação que a gente tem é o y' de 0 igual a 0. O que a gente tem que fazer aqui? Antes de aplicar esta informação, a gente tem que derivar essa expressão, tá? Aplicar a primeira derivada, para poder aplicar ou substituir a condição inicial. Então vamos lá. Então a gente primeiro deriva, então encontra o y', a gente aplica a derivada nessa expressão e depois substitui. Se você substituir e depois derivar, vai dar errado, obviamente, tá? Porque a derivada de uma constante sempre vai dar zero. Então a gente primeiro deriva, depois substitui. A derivada aqui vai ficar a regra do produto, né? Então vai ficar a derivada dessa aqui, vezes tudo isso, mais isto vezes a derivada disso, né? Então vai ficar a derivada do exponencial de 2t. Vai dar 2 exponencial de 2t, estou aplicando a regra da cadeia, C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Se você quiser já substituir a condição inicial, você vai lá e substitui, tá? É condição inicial? Não, a condição C1 igual a 2, que a gente já achou. Mas a gente vai ter que substituir em algum momento. Eu gosto de fazer tudo no final, a hora que eu vou substituir esta condição aqui. Mas vai do gosto, né? Mais e a 2t vezes a derivada de quem está aqui dentro. Então vai ficar a derivada do cosseno é menos seno, então C1 seno de t, mais a derivada do seno é cosseno, C2 cosseno de t. Tá bem? Agora a gente coloca a condição inicial, ó, substitui. Então no lugar do y' a gente coloca 0 e no lugar do t a gente põe 0 também. Então vai ficar 2 e elevado a 2 vezes 0, né? Já vamos pôr 0 aqui. C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 mais e elevado a 0, né? Menos C1 seno de 0 mais C2 cosseno de 0. O cosseno de 0, a gente já sabe, é 1.
O seno de zero é zero. Exponencial de zero é 1, tá? 1. O seno de zero é zero. O cosseno de zero é 1. Então, o que sobra para a gente? Sobra isso aqui, ó, 0 igual a 2. O C1 a gente já tinha resolvido antes, é 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar 2. Aqui zerou, então sobra nada. Mais C2. Tá? No final das contas, sobra isso que a gente tem. Então, vai ficar o C2 é igual a quanto? O C2 é igual a menos 4. Então, o C1 é igual a 2 e o C2 é igual a menos 4. Agora, a gente coloca no passo 4, né, a solução final. Vai ficar y de t igual a e elevado a 2t, que é o que está aqui, né? Ó, e elevado a 2t. No lugar do C1 a gente coloca o 2. Então, 2 cosseno t menos 4 seno t. Esta é a solução da nossa EDO. Tá? Antes da gente continuar o cálculo, vamos lá no GeoGebra para a gente poder fazer o gráfico desta expressão. A solução que a gente encontrou foi essa aqui, ó, y igual a e elevado a 2 vezes t tem que pôr t aqui, e elevado a 2 vezes t, tá, vezes cosseno de t, 2 cosseno t, né? 2 vezes cosseno t, menos 4 vezes seno t. Ele não entende seno, tem que escrever sine, eu acho. Vamos de novo. E elevado a 2 vezes t. Ó, o gráfico é esse aqui que está desenhado. Vezes 2 vezes cosseno t menos 4 vezes seno t. Pronto. Este é o gráfico. Deixa eu diminuir aqui, deixar ele mais longe, para você ver vocês verem o que está acontecendo. A solução está oscilando, mas está muito grande. O exponencial está crescendo muito rapidamente. Tá? Então não está dando para ver muita coisa. Tá? Se eu apagar o exponencial, só por um momento, deixa eu apagar o exponencial para vocês verem o que acontece. Se não tivesse a parte real, tá? Já coloco. Olha como é que é a solução oscila, tá vendo? Ela oscila, ela se repete. Quando eu ligo o exponencial, a parte negativa não faz sentido, tá? Para o t negativo não faz sentido. A gente tem que olhar só assim, ó, para t positivo. Tá bem? Então, nesse caso, a solução é só oscilatória. Quando o exponencial ele é negativo, vamos colocar aqui, ó, menos t. O exponencial ele decresce muito rapidamente. Deixa eu pôr um valor aqui, 0,5. Tá? Deixa eu dar um zoom, né, para a gente enxergar mais de perto. Mas mesmo que tenha um zoom, não fica muito... mas dá pra ver que ela tá oscilando, né? Ela desce, sobe, Chega um momento aqui que não dá pra ver mais, mas é assim que ela tá acontecendo, tá oscilando. Wander, esse amortecedor tá bom ainda. Esse aqui tá bom. Esse aqui ainda tá bom. Agora, se fosse assim...
Aí já não está muito bom. Ele está decaindo, mas está demorando. Esse aí tá parecendo o do Davi. Bom, aqui ó, esse aqui já tá precisando trocar. Tá vendo que ele tá decaindo? Tá decaindo bem lentamente, ó, tá decaindo lentamente. Aqui eu coloquei um exponencial de 0,05t, tá? Tá decaindo bem lentamente. Aqui ele já cai, ó, já cai rapidamente, né? A gente já vê uma osciladinha e já dá uma parada, né? Quando o exponencial é positivo, vamos pôr aqui o valor pequeno só para a gente ver também crescendo. Aqui, olha, está crescendo agora. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, está crescendo, tá? Você está vendo que está crescendo. Aí você pergunta, professor, como que essa amplitude está crescendo? Ela está crescendo na ordem do exponencial. Se você fizer o gráfico do exponencial aqui elevado a 0,05 vezes t, deixa eu ligar aqui esse gráfico. Por que ele não fez o gráfico? Deixa eu ver o que é. Esqueci de multiplicar aqui. 5 vezes t. Não sei. Às vezes faz, às vezes não faz o gráfico aqui. Vamos fazer de novo. E elevado a 0,05 vezes t. Pronto. Tá aqui. Deixa eu multiplicar por um número aqui até acertar a amplitude aqui. Você vai ver o que vai acontecer. 2, não. 4. Eu já comento o que eu quero fazer. 4,5. Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. É coincidência o que está acontecendo aqui? De jeito nenhum. O crescimento da amplitude aqui na solução, dá para ver claramente aqui, ele está relacionado apenas à função exponencial. Então, de acordo com a amplitude cresce, só relaciona-se com a função exponencial. Você fala, professor, e para baixo? Você conseguiria fazer um desenho para baixo aqui? É só criar uma nova função aqui com o sinal trocado, ó, menos 5 vezes e elevado a 0,05 vezes t. Tá vendo? Olha lá que legal. Coincidência aqui? De jeito nenhum. Tá? Então isso aqui nada mais é do que o funil aí que representa o crescimento da função. Então, o crescimento da função, ou o crescimento da amplitude, ele está relacionado apenas a essa função aqui. A parte imaginária só oscila. Então, se a gente desligar a parte imaginária, ou seja, colocar a parte real igual a 1, só vai ver oscilação aí na solução. Tá? Essa é uma coisa legal que a gente tem aí para a solução da parte imaginária. Bom, então uma aplicação aí agora, vamos lá. Eu vou fazer uma aplicação para vocês para a equação do pêndulo, tá? Problema do pêndulo. O problema do pêndulo é um problema bastante bonito, bem legal. Eu gosto, né? Eu sou suspeito para dizer, talvez um dos problemas que eu mais gosto é do pêndulo, tá? Como é que a gente deduz a equação do pêndulo? O que é o pêndulo, né? O pêndulo ideal, ele a gente fixa aqui um ponto, né? Aí tem uma cordinha que a gente imagina que não tem massa nenhuma, né? Não tem massa. Para a gente não preocupar com a inércia dela. E aí na ponta a gente coloca um corpinho
de massa M aqui, tá certo? Bom, imagine que você traga ele até essa posição aqui, fazendo um ângulo θ com relação ao descanso dele. Porque isso aqui representa o quê? Isso aqui é a posição de equilíbrio do pêndulo. O pêndulo, quando você coloca o pêndulo, ele fica parado na posição de equilíbrio dele. Quando você levanta ele até uma posição fazendo um ângulo θ, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força que a gente chama de força restauradora, que é uma força que faz a solução tender ao equilíbrio. Tanto faz se você está puxando ela para o lado direito, a força vai empurrar para o equilíbrio naquela direção, né? Está apontando para lá. Se você puxasse ela para cá, a força de equilíbrio apontaria para lá. Ou seja, a força é sempre restauradora. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos colocar as forças que atuam. Deixa eu apagar aqui, aí eu coloco cada uma delas de novo. Vamos colocar as forças que estão atuando sobre o nosso pêndulo. Vamos deduzir a equação aí. Eu acho legal, tá? A dedução da equação. Não é difícil, tá? É legal. Basicamente uma soma de vetores que a gente tem que fazer aí. Então, para o pêndulo, né? Desse jeito aqui. Como ele tem massa, todo corpo que tem massa, ele está sujeito à ação da gravidade. Eu estou sujeito à ação da gravidade. Nesse momento aqui, eu estou sujeito à ação da gravidade. Tá? E ainda bem, né? Que eu estou sujeito à ação da gravidade. Bom, então, tem ação da... Para onde aponta a gravidade? A gravidade a gente põe ela apontando sempre para baixo, né? A força da gravidade aponta para baixo. Força é vetor e vetor se decompõe, tá? Por que vetor se decompõe? Porque se você olhar bem aqui, nesse corpo aqui, eu tenho essa força da gravidade atuando nele, mas ele está amarrado na corda. Então, todo corpo que está amarrado na corda, ele sofre uma força de tração, tá? Que é essa força aqui, de tração. Então, como o nosso pêndulo não sobe e nem desce, ele fica parado nessa direção aqui, ele só anda assim, ó. Ou seja, na direção tangencial ao corpo, né? Ele não sobe nem desce. Então quer dizer que a componente desta força aqui, ó, essa componente da força que é da decomposição da força da gravidade aqui, que na verdade a gente não é força da gravidade, vamos pôr melhor aqui, vamos colocar como peso, né? É o peso mesmo, é a força peso, vamos pôr como um P aqui, tá? Então essa componente vermelha que eu desenhei obrigatoriamente tem que ser igual a essa aqui, tá certo? Então vamos chamar essa componente 1, vou chamar Fn, sei lá, pode ser uma força normal. E aí, obviamente, para poder fechar o triângulo, que a gente sabe muito bem que dada essa força aqui, quando eu decomponho ela tem que fazer um triângulo retângulo como representação. Então, a força efetiva que faz o corpo entrar em movimento é essa aqui, que eu vou chamar F de T, que é a força tangencial, tá? A única força que eu conheço é a peso. Como é a peso? A peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, tá? Eu não sei quem é a força normal e não me importa porque ela se cancela com essa força de tração, mas eu preciso descobrir quem é a força tangencial porque é a única força resultante que eu tenho no meu corpo. Porque como essa cancela com essa, a resultante é nula nessa direção, mas me sobra essa aqui que vai fazer gerar um movimento, tá bem? Para não ter movimento, você teria que amarrar esse corpo, por exemplo, nessa direção aqui, para não ter movimento tangencial aí. Bom, se você olhar bem aqui tem um ângulo, né?
um ângulo θ. Esta corda na posição de equilíbrio é igual a essa. Então a gente usa aquela ideia de Thales, né? O teorema de Thales. Quando você tem duas paralelas, ó. Essa aqui é paralela a essa. Quando você tem duas paralelas cortadas por uma mesma transversal, ângulos, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, se esse vale θ, esse vale θ também. Se esse ângulo vale θ, esse aqui vale θ também. Então, ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais e ângulos correspondentes nas paralelas são iguais. Então, quer dizer, se esse aqui vale θ, aqui vale θ também. Tá certo? Bom, então, se você olhar bem para esse desenho, o que você vai perceber? Você vai perceber que você tem um triângulo retângulo. Tá? Quem é a sua hipotenusa aí? A sua hipotenusa é esta reta aqui, ó. Que ela corresponde, basicamente, eu coloquei aqui a força-peso, mas não está no lugar correto, vamos pôr ela aqui. Ela corresponde exatamente à força-peso, ó, que é o peso, está saindo da bolinha apontando para baixo. Então, se a gente vier aqui e fizer o desenho desse triângulo retângulo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso com uma força normal, isso como o peso, este como a força tangencial, que é o que a gente quer encontrar, e aqui o ângulo θ. Tá? Olhando para este triângulo, você pode falar, professor, vamos usar a trigonometria aqui para a gente achar que é a força normal? Ou, desculpe, a força tangencial? Vamos. Então, se você olhar bem, esse lado é o lado... Desculpe, eu fiz o desenho errado. Essa é a normal. Olhando para θ, né? O tangencial está oposto ao ângulo θ. Ó, só olhar para esse desenho aqui. Ó. Eu rodei, mas rodei errado. Então, esse é o tangencial, desculpe. E o adjacente ao ângulo é a força normal, tá? Força normal tem que sempre estar adjacente ao ângulo que a gente tem. Bom, agora tá certo. Então, olhando agora aqui, a gente pode usar a trigonometria. Então, na trigonometria, lembra? Lado oposto dividido pela hipotenusa dá o quê? O seno. Então, o seno de θ é igual ao quê? É o lado oposto, que é o F de t, dividido pela hipotenusa, que é massa vezes a gravidade. Ou seja, mandando a massa vezes a gravidade para o lado esquerdo, né? Mandando para cima, multiplicando, então a gente encontra que o F de t é igual a mg seno de θ. Tá certo? Beleza. Então essa força resultante aqui, ela é massa, gravidade vezes o seno do ângulo formado com θ. Agora, como é que a gente encontra a equação do movimento? A gente usa a segunda lei de Newton. E como é que é a segunda lei de Newton? É aquela que diz que a soma das forças atuando sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Lembrando que a aceleração, ela é a derivada primeira da velocidade, né? Só para lembrar, né? Ó, só. Aceleração é dv dt. E v é a derivada primeira do espaço. Se você coloca no lugar de v, se coloca dx dt, você teria isso aqui, ó, a é igual a d dt de dx dt. Ou seja, a aceleração é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Tá? Então, por isso que eu escrevi a equação deste jeito aqui. Na verdade, a lei de Newton não é bem massa vezes aceleração. Ela é a força igual à variação da quantidade de movimento. Se a gente imaginar que a massa ela é constante, então a gente chega nessa expressão aqui. Na mecânica newtoniana, a massa sempre é constante, né? Porque a massa só varia em movimento na mecânica relativística, né? Onde a gente tem altas velocidades ou altas energias.
Aqui que a gente tem baixas velocidades e baixíssimas energias, então a massa é constante. Bom, então o que a gente tem? A gente agora coloca então o resultante das forças, que é mg vezes seno de θ, tá certo? Então vai ficar mg seno de θ. E aqui, quando a gente está deduzindo o movimento, esse x aqui, a gente obviamente não vai usar x, porque quem determina o movimento são as velocidades angulares, tá? Então aqui a aceleração nesse caso é a aceleração, isso aqui é a posição espacial, mas como isso aqui é a lei de Newton, né? Mas como a gente está se preocupando com os movimentos de rotação ou os movimentos de pendulares, são movimentos de rotação, né? Tá fazendo assim, né? O movimento fazendo assim. Então a gente tem que se preocupar com as velocidades angulares, as posições angulares e as acelerações angulares. A lei de Newton, ela segundo a lei de Newton aí, ela se transfere naturalmente para os movimentos que são angulares. Então, no caso da posição, a gente troca pelo ângulo, tá? Então, ângulo. A velocidade a gente troca por ômega, que é a velocidade angular, que é o dθ dt, e a aceleração a gente troca por gama, que é a aceleração angular, que é dθ 2 d2 θ dt2, tá? Que é a derivada segunda de θ em relação ao tempo. Então vai ficar a massa vezes dθ2, vai ficar assim. Ó, massa tem dos dois lados, a gente cancela, tá? Então a gente tem a equação do movimento, fica assim. Derivada segunda de θ em relação a t igual a g seno de θ, tá? Só um detalhe que eu me esqueci de indicar. Como essa força é uma força restauradora, quer dizer que ela, se eu abro nessa direção aqui, ó, se eu estou abrindo o ângulo nessa direção, para onde que a força está apontando? Ela está apontando contrário ao movimento, não é? Ela não está apontando para baixo? Então, como a força ela aponta na direção contrária ao movimento, é uma força restauradora, toda força restauradora ela vem com um sinal de menos em relação ao movimento que você criou. Tá? Por exemplo, se ela está aqui, você leva para lá, ó, o ângulo está saindo daqui e indo para lá. Para onde que a força está apontando sempre restauradora? Sempre contrário ao sentido de movimento que você está criando. Então, aqui o sinal é menos, tá certo? Para poder recuperar essa informação. Se o sinal fosse mais, quer dizer que quando eu aumentasse, eu fizesse a direção do movimento até aqui, a força estaria apontando na mesma direção do movimento. Aí ela não é uma força restauradora, tá? Então sempre que você tem uma força restauradora, ela é o contrário ao sentido de movimento que você está introduzindo no sistema, porque ela está tendendo a fazer aquele movimento contrário ao que você está fazendo, tá? Então vem o sinal de menos aqui, então por isso fica menos g seno θ. Essa é a EDO do movimento pendular. Só que tem um detalhe aí, que se você bater o olho, você vai olhar, ó, professor, essa EDO é uma EDO de segunda ordem, verdade, só que ela não é linear. Por que ela não é linear? O θ na derivada segunda, beleza, ele está de modo linear, mas quem é a incógnita da equação? A incógnita é o próprio θ. O θ representa o quê? O θ representa o ângulo que a gente está abrindo a nossa expressão aí. Ela representa esse ângulo. Como o seno aqui, como o θ aqui na posição, ele está em função do seno e não está sozinho, então
essa expressão ela fica não linear, tá? Aí você fala, professor, então não dá para resolver usando as técnicas que a gente conhece? De fato, não dá. Mas o que foi feito? Na verdade, não dá para resolver utilizando nenhuma técnica. Essa equação do jeito que está aqui, ela é muito, apesar de parecer simples, ela é muito difícil de ser resolvida, tá certo? Essas técnicas analíticas simples que a gente tem não servem para resolver. Não dá para resolver. Tem que resolver utilizando coisas bem complicadas, expansão em séries e coisas do tipo. Então o que foi feito lá atrás já? Tá? O que foi feito lá atrás fisicamente? A gente usou uma identidade, que é uma identidade que a gente aprende em função de uma variável. Qual é a identidade que a gente usou? Não sei se vocês lembram em função de uma variável. Essa identidade aqui. Então, usando a identidade. Lembra dessa identidade aqui, ó, limite quando x vai para zero de seno de x dividido por x, isso aqui dá 1. Como é que a gente prova essa identidade? Por exemplo, pode usar L'Hopital. Porque quando o x vai para zero, o seno vai para zero e o x vai para zero. Então a gente tem uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então você pode derivar em cima e embaixo. Tá? Então a derivada do seno é cosseno. A derivada de x aqui é 1. A gente substituir no lugar do x igual a 0, a gente coloca o 0. Então vai ficar cosseno de 0 dá 1. Então vai ficar 1 dividido por 1 que dá 1. Tá? Essa identidade dá 1. O que essa identidade está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que quando o x está próximo de 0, o seno de x se parece com o x. Então isso aqui está dizendo o seguinte, ó, se x está próximo a 0, então o seno de x é aproximadamente x. Isso que a identidade está dizendo. Então, usando essa identidade aqui, o que se percebe? Percebe que se você utilizar um ângulo pequeno aqui, ó, se você fizer uma abertura pequena do seu ângulo, e isso é uma experiência que se faz na física, né, para se mostrar isso, quando você usa um ângulo pequeno para θ, o que você tem, né? Então, se θ for pequeno, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever o seno de θ aproximadamente igual a θ. Tá? E o que acontece com essa minha EDO aqui? Ela, ao invés de ficar escrita assim, então, a EDO vai ficar assim, ó, d2 dθ2 igual a menos gθ. Tá? Então, essa EDO agora é linear. Então, essa EDO a gente consegue resolver. Tá? Então, EDO, segunda ordem, linear. E como é que é a solução dessa EDO? Então, a solução da EDO, a gente acha assim, né? Então, passo 1. Polinômio característico. Né? Então a gente cria o polinômio característico. O polinômio característico é assim, é lambda ao quadrado igual a menos g. Né? Lembra que a gente troca a derivada segunda pelo lambda ao quadrado? Aqui não tem derivada primeira, então não vai ter nada com lambda. Aqui tem diretamente o θ. Então a gente troca por 1. Então o lambda vai ficar isso, ou seja, o lambda vai dar mais ou menos raiz de g vezes i. Tá? O i é a parte imaginária. Aqui, se a gente olhar nessa expressão, a gente vai ver que não tem parte real, só tem parte imaginária. Então a solução desse problema aqui, que é o passo 2, a solução, ela vai ser assim, ó, y igual a C1, cosseno de raiz de gt,
mais C2 seno de raiz de GT. Como que é essa solução aqui? Então, a solução, o gráfico dela, né? Tem o gráfico, mais ou menos assim, tá? Ó, ele é uma coisa assim. Aí você fala, professor, o que que isso representa lá naquele movimento pendular? Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então, o pêndulo ele faz assim, né? Então você tem um pêndulo. Aqui é o ângulo θ, né? Que ele tá. Quando você põe para balançar o seu pêndulo, ele vai fazer o seguinte, né? Então, inicialmente, ele tem essa amplitude aqui. Então, vamos imaginar que aqui seria o θ igual a zero, né? Se ele está exatamente aqui. Quando eu coloco nessa posição, ele tem o θ positivo. E quando ele vai para o lado de lá, eu vou fazer vermelho, simétrico, né? Que é o máximo que ele assume, né? Ele tem o θ, aqui esse θ é negativo. Então, a amplitude máxima dele, né, a gente sabe muito bem que você pega o seu pêndulo e solta daqui, ele não sobe mais, ele desce. Então, do jeito que está o probleminha aqui de você trazer até aqui e soltar, a situação é assim, ó. O corpo ele já está no ponto máximo, ele vem aqui até zero, ó, até aqui até zero, chega aqui ele volta até lá em cima, então faz assim, ó. Então, quando ele está aqui, ele está no mínimo possível. Depois ele volta de novo até zero. Depois sobe, vai até o máximo de novo. Então, ele faz assim, tá? Então, esse gráfico aqui, do jeito que está aqui, ele está representando exatamente esse movimento que o corpo está fazendo, esse movimento pendular. O movimento pendular é um movimento oscilatório, tá? Bom, vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Continuando aí. Então eu falei de dois casos, né? O delta negativo, o delta positivo. E vou falar agora o terceiro caso, que é o delta igual a zero. Tá? Bom, para lembrar de novo o que a gente tem, né? Então, a gente tem a EDO de segunda ordem, que é escrito dessa forma, derivada segunda mais B derivada primeira dt mais CY igual a zero. O polinômio característico sendo A lambda ao quadrado mais B lambda mais C igual a zero, que a gente já fez também mais de uma vez. Nesse caso, quem é o lambda? O lambda é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O delta, B ao quadrado menos 4AC. Se o delta for igual a zero, que agora é a situação que eu estou trabalhando, né? Então já considerei a situação em que o delta era positivo, que o delta era negativo. Agora estou considerando o caso em que o delta é igual a zero. Se o delta for zero, olha bem aqui para a solução. O que vai acontecer? Se o delta for zero, esse cara vai embora. E o que vai sobrar para mim? Vai sobrar só um lambda. Eu não tenho dois lambdas, tá? Então, a solução vai ficar deste jeito. Y igual a C exponencial de menos B dividido por 2A vezes T. Essa solução aqui, ela não é suficiente, como eu vou falar mais à frente para vocês. Eu vou falar sobre um conceito chamado Wronskiano, mas isso é mais à frente, sei lá, na próxima aula eu vou falar, não hoje. Uma solução apenas para uma equação diferencial ordinária de segunda ordem não é suficiente para descrever toda a solução do problema. Não é suficiente. Você precisa pelo menos duas. Na verdade, pelo menos duas não. Duas. Não é nem mais do que duas, nem menos do que duas. São exatamente duas soluções distintas como a gente está achando. Tá? Lembra que tem um C1 exponencial de lambda 1t mais C2 exponencial de lambda 2t quando a gente tem o lambda real. Quando é imaginário tem C1 cosseno mais C2 seno, que são duas funções distintas. Aqui a gente só tem uma. Então, o que é feito nesse caso? A gente tem que procurar uma outra função, uma outra possível solução. Neste caso, uma solução adicional que a gente consegue verificar que é solução
é essa aqui, ó. É a mesma solução que a gente tem aqui, né? Esse lambda é menos b sobre 2a vezes t, né? Que é isso é igual a isso, ó. Mas a gente multiplica essa função por t, tá? Então a nossa nova função vai ficar t exponencial de lambda t, onde lambda é igual a menos b sobre 2a. Então agora a gente tem duas soluções distintas para o nosso problema, tá? Quando eu falo duas soluções distintas, são duas soluções linearmente independentes, tá? Para a gente poder de fato conseguir descrever a solução do nosso problema de valor inicial. Então, a solução geral, quando a gente tem um polinômio característico com lambda igual a zero, é esta aqui. É C1 exponencial de lambda t mais C2t vezes exponencial de lambda t. Se você quiser, pode escrever ainda assim, ó. Y igual e lambda t tendo uns dois, então pode escrever assim, ó. E lambda t C1 mais C2 vezes t, tá? Eu estou tirando o e lambda t em evidência. E quem que é lambda? Neste caso, o lambda é igual a menos b sobre 2a, tá? Então, essa é a situação que a gente tem quando a gente tem lambda igual a zero, tá? Bom, Professor, diga. mas de onde que vem esse C2 aí? O C2, aonde que ele vem? Lembra que quando a gente obtém a solução geral da gente, a gente mostra que se e lambda t é solução, qualquer múltiplo dele também é solução? E eu vou mostrar agora embaixo, eu vou mostrar que t e lambda t é solução desta equação aqui quando o delta for igual a zero. Se t e lambda t for solução, qualquer múltiplo dele também é solução, porque você tira o C2 em evidência, tá? Como eu fiz anteriormente. Então, se você tem que e lambda t é solução, então C1 vezes e lambda t é solução. Se t e lambda t é solução, C2 vezes t e lambda t também é solução. E a soma de duas soluções também é solução, tá certo? Como eu já mostrei para vocês também anteriormente lá no começo. Se eu tenho que se eu tenho duas soluções para EDO, a soma das soluções também é solução, tá? Então por isso que a gente multiplica por C2. Por quê? Porque isso aqui ele é importante para a gente encontrar a solução única do problema quando a gente coloca as condições iniciais. O C1 e o C2 serão definidos ou determinados pelas duas condições iniciais do problema, tá? Como a gente fez no caso das duas raízes distintas, a gente também tem como solução geral C1 e lambda 1t mais C2 e lambda 2t. E aqui, no caso em que as duas raízes são iguais, no caso delta igual a zero, a gente está colocando essa solução a mais, mas qualquer múltiplo dela também é solução. Entendi, sim. Bom, então vamos lá. Ó, eu vou verificar exatamente esse exemplo. Ó. Verifique que para esta EDO, com o polinômio característico a lambda quadrado, a lambda ao quadrado mais b lambda c, b lambda mais c igual a zero, e delta, né, igual a zero, delta igual a zero, que é b ao quadrado menos 4ac igual a zero, vamos mostrar que a solução t menos b sobre a 2a, né, tem um 2 aqui, menos b sobre 2at é solução, tá? Então, como é que a gente mostra isso, né? Então, eu quero mostrar que isso também é solução desta EDO aqui. Então, eu sei que y, então, é solução, né, do problema. Então, eu sei que y é igual a t e menos b sobre 2a vezes t.
Eu vou precisar da derivada primeira dela, para eu poder jogar aqui na expressão, e vou calcular a derivada segunda também. A derivada primeira disso aqui é um produto de funções, então a gente aplica a derivada do produto. Então a derivada do primeiro que vai dar 1, vai ficar aí menos b sobre 2at, mais t vezes a derivada do que está aqui, né? Então a derivada do que está aqui vai ficar menos b sobre 2a, é regra da cadeia, e menos b sobre 2at. Vou ajeitar isso aqui para deixar ela mais bonitinho, ó. E menos b sobre 2at tem nos dois, então eu escrevo assim, ó. E menos b sobre 2at, 1 menos b sobre 2at. Fica escrito assim. Tá? Então essa é a derivada primeira, é isso aqui. E aí eu vou precisar também da derivada segunda. Na derivada segunda, eu venho e derivo isso. Vou ter que aplicar a regra do produto também. Então vai ficar a derivada disso aqui, que vai ficar igual a menos b sobre 2a exponencial de menos b sobre 2at, vezes tudo isso aí, mais exponencial de menos b sobre 2at, vezes a derivada de quem está aqui dentro, que vai ficar menos b sobre 2a. Tá bem? Dá pra gente juntar aqui? Dá. Isso aqui vai ficar escrito assim, né? Ó. E menos b, 2a tem aqui, a gente junta, então vai ficar e menos b sobre 2at. Vai ficar aqui, ó, menos b sobre 2a vezes 1, menos b sobre 2a vezes 1. Então dá para somar esse com o produto desse com esse. Então vai ficar menos 2b sobre 2a. E esse vezes esse aqui, mais b ao quadrado sobre 4a. Tá? Ah, tem um t aqui. 4at. Então essa é a derivada segunda. Tá bem? Então a gente tem a derivada segunda. A gente tem a derivada primeira. Cadê a derivada primeira? Tá aqui. E a gente tem a própria y. Substituindo na EDO, olha o que a gente vai ganhar. Vai ficar a derivada segunda exponencial de menos b sobre 2at menos 2b sobre 2a. Aqui vai ficar 4a ao quadrado, tá? Desculpe que faltou esse produto. 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado aqui. Aqui 4a ao quadrado, b ao quadrado t, mais b, a derivada primeira vai ficar exponencial de menos b sobre 2at, 1 menos b sobre 2at, mais c, t exponencial de menos b sobre 2at. Isto vai ser igual ao quê? Eu quero mostrar que é igual a zero. Por quê? Se for igual a zero, quer dizer que ele satisfaz a minha EDO. Eu não posso pôr zero, eu quero provar que é igual a zero, tá? Vou tirar em evidência o exponencial de menos b sobre 2a, todo mundo tem, né? Vai ficar exponencial menos b sobre 2at. Vou juntar quem tem t e quem não tem t. Vou juntar aí para a gente chegar no que a gente quer. Então vai ficar o primeiro aqui, ó. Então o a vezes essa quantidade, cancela o a com a, o 2 com 2, sobra só menos b aqui.
O B vai multiplicar aqui, né? Vai ficar B vezes 1, vai ficar mais B. Os outros 3 que vão aparecer tem T. Tá? Então você está vendo que cancela, cancela. Agora sobra mais. Agora com T, né? Vamos ver o que tem T aí. Vai ficar A vezes B ao quadrado dividido por 4A ao quadrado. Então vai ficar B ao quadrado sobre 4A. Esse com esse aqui vai ficar menos B ao quadrado dividido por 2A. Mais C. Acabei? Ainda não. Então aqui vai ficar igual. Esse foi embora, né? Então sobrou, a gente tira o T em evidência. Então vai ficar T exponencial de menos B sobre 2AT. Olha o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho B ao quadrado sobre 4A menos B ao quadrado sobre 2A. Eu tiro o mínimo entre esses dois. O mínimo entre esses dois vai ficar 4A. Então vai ficar B ao quadrado sobre 4A. Vou colocar o mínimo já aqui, né? O mínimo entre 4A e 2A é 4A. Então 4A dividido por 4A vai dar 1. Então vai ficar B ao quadrado. 4A dividido por 2A dá 2. Menos B ao quadrado. Mais C. 2 ao quadrado aqui, né? 2. Tem um 2 aqui. Menos 2B ao quadrado. Igual a T exponencial de menos B sobre 2AT. Obviamente cancela, então vai ficar menos B ao quadrado sobre 4A mais C. Vamos tirar o mínimo e juntar aqui, né? Então vai ficar T exponencial de menos B sobre 2AT. Menos B ao quadrado mais 4AC dividido por 4A. Que a gente pode escrever de que jeito? T e menos B sobre 2AT. Eu vou passar o 4A aqui para cá. Você está vendo que isso aqui é exatamente igual a menos delta? Porque delta é B ao quadrado menos 4AC. Então isso aqui é menos delta. Lembra qual foi a hipótese original que a gente tinha aqui na equação? A hipótese original era que só tinha uma raiz, ou seja, que o delta é igual a zero. Se o delta for igual a zero, o que acontece? Isso aqui é igual a zero. Então isso tudo se anula. Qual a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é o seguinte, ó. Eu tinha a minha EDO, eu substituí a solução na minha EDO e cheguei à conclusão que ao substituir eu encontro L igual a zero. Então quando você substitui uma expressão dentro da EDO e você encontra L igual a zero, você está dizendo que ela é de fato solução da EDO. Então, T exponencial de menos B sobre 2AT é solução da EDO. Tá? Então, na verdade, isso foi um exemplo mais teórico, né? Para eu mostrar para vocês que, de fato, essa solução também é solução da EDO. O que eu vou fazer numa aula posterior é mostrar que essas duas soluções são linearmente independentes. Ó. Essa e essa são linearmente independentes, essas duas aqui. Então, quando a gente propõe isso aqui como solução do problema, ela de fato é a solução geral de uma EDO de segunda ordem. Vamos fazer um exemplo para a gente terminar a aula agora com números, tá? Vamos resolver esse exemplinho aí. E aí eu termino aqui e termino. E aí na aula que vem, né? Fiz um resuminho aqui. Na aula que vem eu já começo com o resumo. Pra gente lembrar aí o que a gente fez. Tá? Bom, então vamos lá, resolver EDO. Como é que a gente resolve? Os passos são os mesmos, né? Então o passo 1. Qual é o passo 1? Polinômio característico. Vou chamar de PC, tá? Polinômio característico. Como é que é o polinômio característico? É
Nesse caso vai ficar lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 1 igual a zero. Tá? No lugar da derivada segunda a gente trocou por lambda ao quadrado. No lugar da derivada primeira a gente trocou por lambda. No lugar do y a gente pôs o número 1. Tá? Agora a gente resolve, né? Então lambda é igual a menos 2 mais ou menos raiz de delta. Então quem é delta aqui tem que dar zero. Se não der, eu arrumo a expressão, né? Vai ficar 2 ao quadrado, que vai ficar 4, menos 4, que dá zero, tá? Então o lambda aqui é quanto? Menos 1. Na verdade eu montei para que desse menos 1. Então o passo 2, né, agora, a solução geral. Viu que você tem o lambda, o delta igual a zero? Então a solução geral vai ficar assim, ó, y igual a C1 exponencial de menos t, tá? Porque o lambda aqui é menos 1, então exponencial de menos t, mais C2t exponencial de menos t, tá? Essa é a solução geral da nossa EDO. Agora no passo 3, a gente vai utilizar as condições, passo 3, as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? Y de 0 igual a 2. O que a gente faz? A gente vem aqui em nossa equação geral. No lugar do zero a gente coloca, desculpa, no lugar do t a gente coloca 0. E no lugar do y a gente coloca 2. Então vai ficar 2 igual a C1e elevado a 0 mais C2 0e elevado a 0. Ó, esse aqui já vai embora, por causa do zero aqui multiplicando a expressão. E elevado a 0 é 1. Então C1 é igual a 2. Tá bem? E o y' de t, y' de 0 igual a quanto? Y' de 0 é igual a 1. Para a gente substituir, a gente primeiro precisa encontrar quem é o y' de t. Tá? Então a gente vem aqui, deriva, a derivada disso aqui vai ficar menos C1 exponencial de menos t, mais C2, e aplico a regra do produto aqui, né? Então, a derivada do t é 1, vai ficar exponencial de menos t, é menos t exponencial de menos t. Então, a derivada primeira do y ficou essa linda expressão aí. Agora, a gente coloca, né? Y' de 0 igual a 1, então, no lugar do y' a gente coloca o 1, no lugar do t a gente coloca 0. Menos C1e elevado a 0, mais C2e elevado a 0, menos 0e elevado a 0. Ó, isso aqui vai embora, desaparece, some, e elevado a 0 vai dar 1. Tá bem? Vai ficar 1 igual a menos C1 mais C2. O C1 a gente já encontrou, que é 2. Então, a gente vem e substitui aqui. Vai ficar 1 igual a menos 2 mais C2, ou seja, C2 é igual a 3. Então, finalmente, a nossa solução. Então, a solução geral vai ficar como y igual a C1. Então, vai ficar 2 exponencial de menos t mais 3 t exponencial de menos t. Vou fazer um comentário aqui antes de eu finalizar a aula. Na verdade, dá tempo de eu comentar aqui o resumo. Na hora que vem eu começo pelo resumo, mas deixa só eu comentar aqui a solução dessa EDO aqui. Quando a gente resolve um EDO desse tipo, perceba que a gente tem um exponencial elevado a um valor negativo, então a gente sabe que esse modo aqui
ele vai para zero, que a gente fala modo transiente, ele vai para zero quando t cresce. Então o exponencial de menos t vai para zero. Só que aqui a gente tem uma competição entre t e exponencial de t. Só que tem um detalhe muito importante, tá? O exponencial ele vai para zero muito rapidamente, muito mais rápido que o t vai para o infinito. Então, nesse caso, o t vezes exponencial de menos t vai para zero também rapidamente. O que acontece com essa solução se tivesse só exponencial de menos 2t? A solução seria assim, ó. Ela sempre decairia para zero, ó, só com esse termo aqui, o exponencial de menos 2t. Agora, quando você tem um t exponencial de menos t, o que acontece com a solução? A solução faz assim, ó. Ela dá uma subidinha inicialmente, faz assim, depois cai, tá? Então, essa solução aqui, como tem esse termo t aqui, ela dá essa subidinha, depois decai para zero, tá? Então esse é um comportamento muito típico de uma solução que tem coincidência de autovalores. A solução ela não tem uma direção definida, ela dá uma subida, depois ela cai, tá? No caso da solução oscilatória, você vai ver que ela vai oscilar, né? Tem a parte imaginária, mas essa aqui faz esse comportamento aqui, né? Pode até fazer o gráfico, lá no GeoGebra fazer o gráfico, depois vocês tentam fazer, mas é isso que vocês vão ver. Bom, só para finalizar a aula, aí na aula que vem eu começo aqui de novo. Aqui eu fiz um resumo, tá? Um resumo da resolução de EDO de segunda ordem. Um resumo que, na verdade, se eu resumir tudo que eu falei aí nas duas aulas, é basicamente isso aqui, tá? Então vamos lá. Seja EDO de segunda ordem, que é essa aqui, né? Com um polinômio característico a lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero, e solução lambda 1 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, que são soluções do polinômio característico, né? Lambda 2 menos b mais raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. A gente tem quais soluções? Primeira, se o delta for positivo, a solução geral é um C1 e lambda 1t mais C2 e lambda 2t, porque a gente sabe que os dois autovalores vão ser distintos. Se o delta for igual a zero, a gente sabe que o lambda só tem um, né, que é menos b sobre 2a, então a solução é C1 e lambda t mais C2t e lambda t, que foi o caso que a gente acabou de fazer. E finalmente, se o delta for negativo, a gente vai ter as raízes complexas, né? Então lambda é igual a menos b sobre 2a, essa é a parte real do lambda, e aqui a parte imaginária que vai entrar dentro do seno e do cosseno. Então aqui a solução vai ficar y igual a e menos b sobre 2at, né, que é a parte real, vezes C1 cosseno de raiz, faltou um t aqui, C1 raiz de módulo de delta sobre 2at, mais C2 seno raiz de módulo de delta sobre 2a vezes t, tá bom?